graças por esse dia, porque até aqui me ajudou o Senhor, porque eu estou aqui e Tu estás aqui, e essa é a diferença. Eu creio na Tua glória, na Tua presença, no Teu poder sobrenatural. Eu creio na Tua palavra, nas Tuas promessas, no poder do Espírito Santo. Eu tomo posse, no nome de Jesus, dos milagres de Deus, dos milagres de Deus, para a minha vida, para a minha casa. Eu declaro nessa noite a minha vitória, em nome de Jesus, e a vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. E se você crê, dá um aplauso ao Senhor e um brado de júbilo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos nos assentar. Cumprimente quem está do seu lado com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. A presença de Deus é notória neste lugar. Aleluia. Estamos chegando hoje ao final de uma campanha de jejum e oração de 9 dias. 9 dias, desde o dia 1º de maio, segunda-feira passada, nós estamos consagrando ao Senhor todos os dias, orando, jejuando e meditando na palavra de Deus. E estamos fazendo isso com um propósito específico de ver a manifestação dos milagres de Deus na nossa vida e na nossa casa. E Deus já está operando maravilhas. Quantos têm sido abençoados nesse jejum até agora? Quantos têm testemunhos de milagres de Deus na sua vida nesse jejum? Levanta a sua mão bem alto para eu ver. Você que já recebeu um milagre. Quantos tem? Pode abaixar a mão. Vou fazer a pergunta diferente. Quantos tem um milagre de Deus na sua vida profissional, financeira, que aconteceu nesse jejum de 1º de maio para cá? Um milagre de Deus na sua vida profissional, financeira. Amém. Glória a Deus. Olha aí, quanta gente foi abençoada. Nós temos recebido telefonemas, contato de irmãos dizendo que Deus abriu portas de emprego. Gente que estava desempregada aí há muito tempo, o Senhor já desatou um milagre. Deus está operando. Quantos aqui já foram curados neste jejum de alguma enfermidade, seja física ou emocional? Levanta a sua mão. Alguém que recebeu uma cura de Deus, aleluia. Isso aí é milagre de Deus na tua vida, e o jejum nem acabou. Quantos já viram um milagre de Deus na sua casa, no nível dos relacionamentos da família, na vida de alguém, de um familiar, alguém que você tem orado? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus está fazendo coisas tremendas nesse jejum. Talvez esse seja um dos jejuns de maior manifestação de milagres que nós temos notícia na história da família da graça. Estou te falando isso porque nós fazemos jejum todos os anos e sempre são campanhas muito abençoadas. Nós sempre temos a presença de Deus, a manifestação do poder dele acontecendo em nossas vidas, mas nunca como nesse jejum nós experimentamos tantas bênçãos desatadas de uma só vez na vida de muitas pessoas. Isso não significa dizer que nós não estamos em guerra, que nós não temos problemas, que não estão acontecendo lutas ao mesmo tempo. Mas nós temos promessas de Deus e é nelas que nós estamos confiados e firmados, amém? Eu queria convidar você nessa noite, no encerramento desse jejum, no encerramento desse tempo de consagração. Nós vamos daqui a pouco fazer a oração final, nós vamos entregar esses 9 dias de jejum ao Senhor, nós vamos consagrar nossos propósitos. Especialmente eu pedi a você que estivesse registrando para essa campanha um pedido de oração específico, um milagre, um propósito específico que você deseja ver o agir de Deus sobrenatural na sua vida. E nós vamos nessa noite orar para que realmente algo extraordinário aconteça e nos surpreenda como resultado desse jejum. Eu creio que o que Deus já está derramando são bênçãos pulverizadas, né? Ele está jogando
jogando aí como que gotículas de refresco, de refrigério sobre a congregação para nos animar a fé, para nos incentivar, para nos ativar nessa fé sobrenatural. Mas eu creio que Deus tem coisas surpreendentes para fazer através desse jejum, e Ele vai fazer na minha e na sua vida. Se você crê, diga amém. Hoje nós vamos meditar sobre o tema desse dia: fé para vencer a corrida, fé para chegar lá, fé para ir até o final, fé para conseguir a vitória final, porque não adianta você correr e nadar e não chegar até o final, não é? Então, Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e eu convido você para nós estarmos atentamente e com toda a reverência do nosso coração, recebendo nessa noite a palavra da vida, a palavra da fé. Hebreus 12, de 1 a 4, diz assim: portanto nós também, diga nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Até aqui. Põe a sua mão no seu coração. Senhor, aplica esta palavra poderosa, esta palavra viva, esta palavra eficaz em nossas vidas. Nós abrimos agora as nossas mentes, os nossos corações para receberem a tua palavra, e nós rejeitamos, nós repreendemos, nós neutralizamos toda tentativa do inimigo de sabotar este momento na nossa vida. Nós estamos aqui com os corações sedentos, e nós vamos receber o melhor de Deus, e nada nos impedirá de dar o salto da fé. Muito obrigado por esse jejum e também por tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. 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 Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, os profetas, todos eles correram a sua carreira, correram a sua corrida. Todos eles são exemplos para nós de homens e mulheres que perseveraram até o fim e chegaram ao final. A Bíblia diz aqui nesse texto de Hebreus que estes homens e mulheres do passado, que já estiveram nessa terra que nós estamos pisando e já não estão mais, eles agora são uma grande nuvem de testemunhas. Eles estão olhando, eles não estão mais em campo, eles não estão mais jogando, eles estão na arquibancada, e eles estão assistindo como espectadores, e mais do que isso, eles estão nos observando e nos encorajando. E os irmãos hebreus, eles estão sendo então lembrados através desta carta dos atos de fé e coragem destes homens e mulheres de Deus que fizeram coisas tremendas no passado. Agora era a vez deles, agora é a nossa vez. Diga, agora é a minha vez. Levante a sua mão e diga, agora é a minha vez. Fala para o irmão do teu lado, agora é a tua vez, meu irmão. Eles já se foram, eles não estão mais aqui, mas nós estamos. Mas espera um pouco, pensa nisso agora. O céu inteiro assistindo você, assistindo a corrida que nós estamos correndo agora.
com a respiração contida, com os aplausos, esperando o momento de exaltar e glorificar o Senhor pela nossa vitória. Que grande testemunha é essa? Que grande nuvem de testemunhas é essa? Aqui há duas interpretações possíveis. Seriam aqueles que um dia estiveram aqui e morreram, e agora estão na glória, contemplando a vitória da igreja? Ou seriam eles testemunhas no sentido de um grande exemplo, mas não que estivesse de alguma maneira ligados ao que está acontecendo aqui, mas testemunhas no sentido de que o exemplo deles permanece como um testemunho, e para nós este testemunho é como uma nuvem de expectativa do que nós vamos viver na nossa vida. Não importa, Leon Morris sugere que a expressão no original grego pode se referir a uma corrida de revezamento. Quando a palavra testemunha aparece aqui, ela se refere àqueles que já terminaram a sua etapa e passaram a tocha para a gente. As gerações vão se sucedendo e homens e mulheres de Deus são chamados a viver no seu tempo a resposta da fé, a viver no seu tempo o salto da fé, porque o que realmente importa não é o que eles fizeram, mas o que eu e você estamos fazendo agora com a nossa fé. E de que maneira nós vamos responder a essa nuvem de testemunhas? E aí a palavra de Deus vai nos ensinar alguns princípios importantes. Primeiro deles, prepare-se para a ação. Esteja preparado para a ação. Não entre na corrida de qualquer jeito. Os atletas, quando eles vão participar de uma prova, eles usam roupas leves. Eles poderiam usar outro tipo de roupa. Eles poderiam ir de paletó e gravata. Eles poderiam ir cheio de casacos. Mas eles vão com short, com camiseta, com roupa bem leve e com tênis de velocidade. Por quê? Porque eles têm um objetivo na corrida. Eles precisam estar desimpedidos, desembaraçados. Eles precisam estar prontos e aptos para saltar obstáculos e qualquer outro tipo de impedimento. E esse texto então começa nos dizendo que se nós queremos chegar até o final da corrida, nós precisamos entrar preparados, precisamos estar nela preparados. E há duas coisas que esse texto fala sobre estar preparado. Primeiro, esse texto fala que há coisas na minha vida e na sua vida que são legítimas, que são certas, mas que não são boas. Elas são coisas que Deus não desaprova, elas não são imorais, elas não estão erradas do ponto de vista da Bíblia, mas elas podem ser para você um obstáculo, elas podem ser para você um empecilho. E aí a palavra de Deus diz de uma maneira muito equilibrada que para algumas pessoas existem coisas que elas precisam se desvencilhar, se desembaraçar. Vou dar um exemplo. Pode ser que para alguém a televisão seja um problema, e essa pessoa diz assim: olha, eu estou percebendo que televisão não é uma coisa boa para mim, não está me fazendo bem, está me atrapalhando, está me impedindo de orar, está me impedindo de ler a Bíblia, está me impedindo de buscar o Senhor. Quer saber de uma coisa? Eu vou cortar a televisão da minha vida, eu vou dar minha televisão, eu não quero saber de televisão na minha casa, eu não quero mais televisão, isso não faz mais parte da minha vida. E aí a pessoa toma essa decisão e prefere viver sem TV. Ótimo, glória a Deus. O problema é que existem algumas igrejas e algumas pessoas que querem fazer disso uma doutrina, uma regra. Elas querem que todo mundo então agora fique sem televisão. Então é um negócio seguinte: TV é do diabo, ninguém pode ter televisão, quem tiver televisão está em pecado. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que ela está dizendo é que se realmente uma pessoa sente, percebe que existe alguma coisa na sua vida que lhe atrapalha, que lhe embaraça, por favor, se desvencilhe disso. Fique livre disso. O que está atrapalhando a tua vida? Essa é a pergunta. O que tem te impedido, te atrapalhado de buscar a presença de Deus, de ter mais tempo para Deus, de se dedicar mais ao Senhor, de ter mais tempo para ter comunhão com os irmãos? O que está te atrapalhando de cumprir o propósito de Deus e de correr a carreira que Ele tem colocado para você nessa geração? O que está te impedindo? E a Bíblia diz desembarace, se desvencilhe disso. Amém? Isso é um exemplo, hein? Agora, existe uma segunda coisa que diz aqui também: e do pecado. E do pecado. Então existem coisas que são legítimas, mas que não são boas,
mas existem também coisas que não devem fazer parte da minha vida. E os atletas, os grandes atletas, eles estão sempre comprometidos, e o compromisso deles implica em renúncia. Eles sabem que certas coisas simplesmente não se encaixam com a vida de um atleta, não se encaixam com a postura, com o estilo de vida de alguém que quer competir uma Olimpíada e que quer vencer, alguém que quer bater recordes. Então essa pessoa abre mão de muitas coisas. E a palavra de Deus então está dizendo que existem coisas que são legítimas, mas existem também aquelas que desagradam a Deus, aquelas que ofendem a santidade de Deus, aquelas que não devem fazer parte da nossa vida, porque nós somos agora filhos de Deus. Não é que Deus deixe de nos amar por causa do pecado, e nem é também que Deus deixe de nos usar por causa do pecado. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, porque há exemplos notáveis de pessoas que caíram em pecado, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, e continuaram sendo usadas por Deus. O problema é que mais cedo ou mais tarde o pecado vai me impedir de correr, vai me derrubar e vai me impedir de alcançar a vitória final. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo: prepare-se para correr, esteja preparado, livre-se de qualquer coisa que possa te impedir de ir além no sobrenatural de Deus. Esse jejum é tempo de santidade, é Deus falando conosco. Tem coisas que eu quero que você abra mão, tem coisas que eu quero que você deixe, tem coisas que eu quero que você mude, para que você possa correr bem, correr mais e correr até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas em segundo lugar, além de se preparar, entre em ação. Fale com o irmão que está do seu lado: entre em ação, meu irmão. Entre em ação. Imagine a cena: um grupo de pessoas se preparando, fazendo uma série de alongamentos, né? Alongamentos difíceis, né? Preparando, fazendo uma série de alongamentos, se preparando para um trabalho físico sério, um trabalho corporal, de exercícios físicos, né? Severo, fazendo uma série de alongamentos, perna para lá, perna para cá. E aí termina o alongamento, eles se sentam no sofá, pegam uma caneca de café, um prato com bolo e começam a assistir televisão. Aí você fica olhando para aquele grupo sem entender nada. Você diz assim: peraí, para que foi todo esse, para que essa cena toda, para que essa preparação toda? Para assistir TV e comer bolo e tomar café? Então, infelizmente, a vida de muitos cristãos é assim. Eles são disciplinados, eles são dedicados, eles estão vivendo uma vida de santidade, de agradar a Deus. Não existem coisas na sua vida que estejam embaraçando, impedindo eles. Eles estão bem moralmente, espiritualmente. Só que existe uma coisa: eles estão parados. Eles não estão agindo, eles não estão fazendo nada. E o que essa palavra de Deus está dizendo é: vai em frente, corra, faça alguma coisa. Nós precisamos encontrar maneiras de servir a Deus. Nós precisamos encontrar maneiras de testemunhar, maneiras de dar fruto. Nós precisamos encontrar maneiras de exercitar a nossa fé e causar impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Você pode ter um grande sonho de Deus na sua vida, de fazer coisas grandes para Deus. Você pode ter uma visão de ministério, você pode ter um chamado ardendo no seu coração, você pode ter unção de Deus, dons, capacitação sobrenatural de Deus, mas se você não colocar isso em ação, se você não começar a fazer alguma coisa, se você não começar a agir, não vai acontecer nada. E pode ser que seja apenas aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer mesmo, e que você não está fazendo, como simplesmente orar todo dia, ou ler a Bíblia, ou falar de Jesus, que são coisas simples, mas que no dizer do slogan da Nike, just do it, simplesmente faça. Essa é a mensagem.
mensagem. Essa é a mensagem desta carta. Prepare-se para a ação, prepare-se para entrar em ação, mas entre em ação pelo amor de Deus. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, saia da paralisia espiritual, saia da mornidão, saia da religiosidade. Entre em ação e faça algo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o que esse texto nos exorta é a nunca desistir, não desanimar, não desfalecer, não voltar atrás nas nossas decisões espirituais. Gente, quantas pessoas estão assim na igreja, vivendo uma verdadeira montanha-russa espiritual? Uma hora você as vê tão bem, tão animadas, tão empolgadas, daqui a pouco procura saber, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Ah, tá de calundu, tá com problema, tá com dificuldade, tá com um zinzinzinho, tá com... o que está acontecendo? Atletas bem-sucedidos em qualquer esporte têm determinação. A característica mais forte de um atleta é a sua perseverança, é a sua resiliência, é a sua capacidade de continuar lutando, mesmo enfrentando lesões, estresse, má forma, qualquer que seja a dificuldade, o problema, nada os faz desistir. E o que esse texto está dizendo aqui no versículo 4 é que eu e você ainda não resistimos até o sangue, lutando contra o pecado. Meu Deus, que palavra dura! O que o autor de Hebreus está dizendo é que tudo que eu e você estamos experimentando, provavelmente outros sofreram coisa muito pior. É uma palavra séria, é uma palavra forte, é uma admoestação severa, mas é a verdade. Eu e você ainda não fomos lançados numa arena, eu e você ainda não fomos lançados numa cova de leões, eu e você ainda não fomos lançados numa fornalha. Nós podemos usar esses exemplos figurativamente e falar de situações que estamos vivendo, mas essas pessoas viveram na pele, viveram na carne. E eu e você ainda não chegamos a esse ponto, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós não podemos estar apegados a nenhuma situação que possa nos desanimar, ou nos abater, ou nos esmurecer o ânimo. Qualquer que seja a dificuldade em casa, no trabalho, ou mesmo na igreja, todos nós vamos enfrentar tempos difíceis, mas os tempos difíceis são a disciplina do Senhor, são o tratamento de Deus. Deus está discipulando você. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está discipulando você. Deus está treinando você. Fala para ele, fala para ela: Deus está treinando, Deus está adestrando você, meu irmão. Ele está te tratando como um filho amado. Você não é bastardo na casa de Deus, você é filho amado e Deus te corrige, Deus trata, Deus treina, Deus disciplina, Deus discipula, Deus prepara você para coisas maiores. Então esse problema que você está vivendo e passando e atravessando não é castigo de Deus, não é maldição de Deus, é treinamento de Deus, é tratamento de Deus. É porque você é um herói da fé, é porque você tem sido levantado nessa geração para fazer diferença para a glória de Deus. Então não desista. O jovem William Wilberforce estava muito desencorajado numa noite no ano de 1790, depois de outra derrota em sua batalha de 10 anos contra o tráfico de escravos. Cansado e frustrado, abriu a Bíblia e começou a folheá-la. Um pequeno pedaço de papel caiu, voou para o chão. Era uma carta escrita por John Wesley pouco antes de sua morte. Wilberforce começou a lê-la de novo e dizia exatamente assim: a menos que o poder divino te tenha levantado, não vejo como podes passar por teu glorioso empreendimento ao opor-te a essa abominável prática da escravidão, que é o escândalo da religião cristã e da humanidade, a menos que Deus te tenha levantado para este mesmo fim. Serás desgastado pela oposição dos homens e dos demônios, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos eles são porventura mais fortes do que Deus? Jamais. Portanto, não te canses de fazer o bem. Segue em nome do Senhor
e na força do seu poder. Que mensagem! Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Prepare-se para a ação. Entre em ação e não pare no meio do caminho. Não desista, não esmoreça. Não deixe o inimigo te abater. Não deixe o inimigo te iludir, te enganar. Principalmente, em quarto lugar, mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Os grandes atletas são pessoas altamente concentradas. Sabe que eu vejo que existe ainda pessoas que mesmo adultas, mesmo já numa idade que deveriam estar agindo como maduros, ficam o tempo todo numa agitação, uma falta de concentração. Não conseguem ficar 30 minutos ouvindo uma palavra. Talvez consigam assistir 90 minutos um jogo e ainda brigue e xingue se alguém ficar incomodando, passando na frente da televisão, porque ali estão concentrados. Mas na hora de ouvir a palavra de Deus, fica andando para lá e para cá, levanta, vai no banheiro, volta, vai lá fora, volta, fala com um, fala com outro, pensa na borboleta, pensa no papagaio, se distrai rapidamente. São pessoas que não se concentram. Onde você quer chegar espiritualmente desse jeito? Onde você pensa que você vai chegar? Aqueles homens e mulheres estavam focados, eles estavam concentrados em Deus, assim como os atletas estão focados naquilo que vai levá-los ao final da corrida. Para nós, esse algo é Jesus. A Bíblia está dizendo: mantenha os olhos firmes em Jesus, mantenha os olhos fitos em Jesus, mantenha os olhos paralisados em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Todos aqueles homens e mulheres são exemplos, são heróis da fé, mas eles não são o nosso modelo maior. Eles são pessoas interessantes, vale a pena estudar a vida deles, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus, porque se existe alguém que você deve seguir e confiar absolutamente e cegamente, é apenas um: Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso pastor. Às vezes, quando nós olhamos uns para os outros, nós desanimamos, nós ficamos desapontados, mas quando olhamos para Jesus, nunca. Ele é tremendo. Se você olhar atentamente para os heróis da fé, você vai encontrar defeito, e a Bíblia não os esconde, mas Jesus é perfeito. É interessante quando eu converso com alguém e essa pessoa se queixa da igreja, se queixa de algum problema na igreja, se queixa de algum líder, se queixa de algum pastor. Eu sempre digo: vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. É Ele que nós estamos seguindo. E eu falo isso de coração, porque quanto mais você me conhecer, talvez você só me veja aqui pregando, mas se você começar a andar comigo, conviver comigo, você vai descobrir que eu sou um homem, eu tenho fraquezas. A minha esposa sabe muito bem disso há 31 anos. Nós todos temos muitas tá E se você olhar para a minha vida e fosse confiar em mim como seu salvador, você tá perdido. Você não recebeu o Bispo Miguel como seu suficiente salvador, senão tu tá aflito. Você está aqui para olhar para Jesus. Sim, vamos deixar claro uma coisa, né? Nós somos homens e mulheres de Deus, e cada um de vocês que já tem mais tempo na fé, como eu também, precisamos ser exemplos para os mais novos na fé. Precisamos ser exemplos para os mais jovens na fé. Eu não estou dizendo que a gente tem que, com essa palavra, aceitar pecado na vida de líderes. Não é isso, não. Se há pecado, precisa ser tratado, seja quem for: apóstolo, pastor, bispo, semideus, secretário da Santíssima Trindade, todo mundo. Não precisa de um juiz Sérgio Moro para fazer isso. Não precisa de uma lava-jato na igreja para fazer isso, né? A gente já tem um justo juiz que está olhando e está cuidando da sua igreja. Se você confia nele, aplauda ele, porque ele sabe de todas as coisas. Ouça isso: o melhor dos homens será sempre um homem, na melhor das hipóteses.
Portanto, olhe para Jesus, leia os evangelhos, estude a palavra, conheça Jesus, veja o que ele fez, veja o que ele ensinou, veja a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus é incomparável, Jesus é inigualável, não tem ninguém semelhante a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais uma vez a ele, porque só ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Olhos firmes em Jesus. Então, prepare-se para a ação. Segundo, entre em ação. Terceiro, nunca desista. Quarto, mantenha o foco em Jesus. No final da sua vida, a pergunta será: não quanto você conseguiu, mas quanto você fez. Não quanto você ganhou, mas quanto você deu. Não quanto você poupou, mas quanto você sacrificou. Não quanto você foi honrado, mas quanto você amou e serviu. Você e eu somos os heróis da fé desta geração. Que Deus te abençoe ricamente com essa palavra da fé. Fique de pé, engrandeça ao Senhor. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Dê o seu melhor aplauso a Jesus. Levante a sua mão direita mais uma vez. Deixe-me orar por você. Senhor, essa palavra não é de homens, é a palavra do Deus vivo. E ela foi semeada com muita unção e graça no coração daqueles que a recebem como palavra de Deus. Por isso eu quero declarar nesta hora selada esta palavra no coração dos homens e mulheres que o Senhor tem levantado nessa geração, na família da graça especialmente, para fazer diferença. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa palavra vai germinar, vai florescer, vai dar frutos agradáveis a Ti na vida deste irmão. Esse é o tempo de dar o salto da fé. E nós te damos graças porque em todo esse jejum o Senhor liberou muita riqueza espiritual para a nossa vida por meio da Tua santa e gloriosa palavra. Nós não poderíamos encerrar esse jejum sem honrar a Tua palavra, sem exaltar a Tua palavra, sem dizer que esse jejum e todas essas reuniões não teriam sentido algum se ficássemos aqui simplesmente louvando, orando, mas não dessemos primazia e proeminência à Tua palavra, que é o próprio Jesus, o Verbo de Deus. Nós o exaltamos e glorificamos nesta hora e te bendizemos por tudo aquilo que esta palavra está produzindo em nossas vidas como discípulos do Senhor, como filhos amados de Deus, e nós te glorificamos em o nome de Jesus. Amém. Dê mais um aplauso a Ele. Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos assentar. E eu gostaria de convidar